O Brasil só tem espaço para essa filosofia assertiva quando tem resultado. Mas o Dani, o resultado aparece mediante a compra da ideia pelo grupo. Sim. Se o grupo tiver uma dúvida sobre você pode ser o cara mais teórico do mundo que não acontece. Você tem que ser um case de duas situações. De transparência, de carisma e conteúdo. O Renato tem muito carisma. Sim. O Fábio estava explicando agora. Sim. Carisma por carisma, o técnico mais carismático do Brasil é o Renato Gaúcho, com todo o respeito. Carismático é ele. Sim. O cara é engraçado, é boleiro, fala, é coletiva, tal. Mas e na hora que você precisou do algo a mais? Porque quando você cria um nível de competitividade muito mais alto, é gostoso de trabalhar. Eu tenho certeza que o atleta gosta de trabalhar com um técnico que te consegue extrair o máximo naquele momento. E se você extrai mediante a conteúdo, a teoria, mas também ao carisma, a prática, o dia a dia, tudo fica harmonioso, como foi o Flamengo. Por isso que todo mundo tem aquele... Nossa, o que aconteceu? Aquela magia de 2019. Então, não é só trazer o estrangeiro, é quem... Porque o Dome é estrangeiro, trabalhou com o Guardiola, ele tem um case de estudo maravilhoso. E a gestão, e o dia a dia, e os olhos nos olhos. Sim. E por que você vai fazer esse time se transformar? Você tem que lidar com vaidade, com um cara grande. Então, assim, é muito complicado. Acho esses nomes que o Internacional especula, o Paulo Souza, todos muito legais. Mas o nome mais legal vai ser o que... Quando for no olhos nos olhos com a diretoria, fala assim, eu sei do porquê que eu quero jogar assim, por causa desse cara, por causa disso, daquilo, e no dia a dia vai dar certo. Esse é o cara que vai ter que mostrar o trabalho. Com relação, só para completar o Inter, Dani, por exemplo, o Ramires no Inter, né? E o trabalho dele, né, no anterior era gigante. Me parece mas o Inter... Porque assim, o Inter, ele chegou antes do Ramires, né? Ele conseguiu encantar os olhos de todos, porque o Inter era um time que jogava, eu uso essa palavra, mas não é a mais correta. Mas assim, tinha alguns jogadores que jogavam pelada, né? Então, o Edmilson, o Patrick, os caras jogam pelada profissionalmente. O Edenilson. Eles jogam por quê? Porque eles se movimentam pelo campo todo. Sim. Isso fez o Inter diferente. Então, o Edenilson estava uma hora na direita, uma hora na esquerda, uma hora pelo meio, o Patrick se movimentava. Quando o Ramires chega, isso que eu falo de conhecimento de elenco, e de você trazer um treinador que vai extrair o máximo dos seus jogadores. Quando ele chega, ele faz um jogo posicional. Então, ele coloca o Edenilson numa função específica, sem muita movimentação. O Patrick, ele coloca encostado com o pé Então, não é o melhor treinador. Ele pode ter feito um grande trabalho com o clube antes, mas não é o melhor treinador. Porque esse treinador ele tem que chegar e ter antes ter um conhecimento de elenco, saber como o Inter jogava, como é que ele vai usar as melhores peças. E quando você tenta usar o Patrick, por exemplo, numa função posicional, não vai funcionar. Demorou muito tempo para o Inter tentar entender esse jogo do Ramires. Sim. E aí, no Brasil, você não tem todo esse tempo. A gente tem até que seguir, mas assim, é porque no Brasil é resultado. Sim. O Abel, em determinado momento, vendeu o Scarpa como lateral direito, mas ele é bicampeão da Libertadores. Desculpa, de esquerdo. Mas ele é bicampeão da Libertadores, né? Então tá tudo bem. Essa que é a questão. Fez uma função. Não, tudo bem. Só que assim, o Ramires não teve nem tempo de mostrar isso porque não teve o resultado. Aqui, deixa eu levantar um outro ponto aqui que tem a ver com o treinador também. A imprensa portuguesa se incomodou com a maneira como o Flamengo está agindo, de buscar vários treinadores, de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Vai comer um pastel de Belém, deixa o Marcos Braz responder, Zé Elias. O Marcos Braz vai responder e depois eu quero ouvir Zé Elias, que eu já gostei disso aqui. Interpelaram os colonizadores, Zé Elias, mas diga você. Perfeito, Braz. E ele falou, ele ainda esqueceu, olha, ele tinha acabado de renovar com o Flamengo. Tinha acabado de renovar com o Flamengo. Sim. Essa história de não vou conversar, porque... Para com isso. Futebol, se fosse... como é que é aquela a música do Falcão, né? Pescador de ilusões, né? Sim. Entendeu? Não tem. Para com isso. Futebol não tem nada de santo, não tem nenhum bobinho. E isso acontece, funciona. O Flamengo está entrevistando, né? Conversando com outros treinadores. Mas o Braz, você acha que o Braz não conversou com o Jorge Jesus? Jorge, tô chegando aí, depois deixa tal jogo, qual jogo você acha melhor a gente conversar? Você acha que isso não vai acontecer? Você acha que eles já não conversaram? É ingenuidade. Lógico que o repórter está ali para fazer a função dele e não estou criticando isso. Agora, vender uma coisa que não existe? Ele fala como se fosse um absurdo que o Flamengo está fazendo de buscar vários treinadores portugueses, empregados, né? Alguns empregados. Eu tenho uma opinião muito bem clara em relação a isso no futebol. A única coisa errada no futebol é você forçar uma situação que ela é ilícita, tá? Ou seja, vai lá, para de trabalhar,
força uma situação lá pra você sair, você trabalhar comigo, entra com dinheiro ali. O que for ilícito tá errado. Claro. O resto, tudo pode. Porque o cara foi lá e foi conversar com o meu jogador, só que ele tem... E qual o problema? Eu posso ter o direito de conversar com quem eu quiser, Zé. Mas a vida é assim, a vida é natural. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, isso que eu tô dizendo, a vida é assim. O médico não conversa com outro médico do outro hospital, vem trabalhar na minha equipe aqui, te dou isso e aquilo. Tá bom, o que eu faço? Vai lá e vê se você consegue sua demissão. Se conseguir a demissão, beleza, veio, acabou. Se for tudo cumprido a regra, qual o problema? Porque estão aliciando jogadores de 15 anos, porque não sei o quê. Peraí. Se o seu clube não consegue dar uma estrutura que eu posso dar, qual o problema de eu trazer o jogador? Não estou mandando ele romper contrato de forma proposital, não estou mandando ele dar migué de forma proposital. A partir do momento que o cara transforma uma situação normal em algo ilícito, em algo errado, aí tá errado. Agora, eu tenho o direito de conversar com qualquer jogador do mundo. O Messi tem contrato. Se eu quiser chegar ao Messi, é o seguinte, te dou pau aqui. Você quer vir trabalhar comigo? Quero. O que eu faço? Vai lá e negociar com o clube agora. Beleza! Deu certo a negociação? Deu. Não deu. É que no futebol tem o falso acordo de cavalheiros, né? Tem que falar com outro clube. Baboseira. Desculpa, baboseira. O técnico tá empregado lá, eu quero um treinador. Eu tenho total direito de conversar. Amigão, é o seguinte, você tem contrato aí? Tenho. Quantos anos? 2 anos. Tá? Tem multa? Tem. Mas, eu tenho isso aqui pra você. O que você acha? Acho ótimo. Como é que eu resolvo? Vai lá e paga a multa. Pagou a multa, traz o cara. Gente, acabou. O mercado é cíclico, isso é democrático e não é só no futebol. Qualquer emprego funciona assim. Em qualquer esfera, engenheiro, advogado, bancário, qualquer emprego. O cara tem o direito de ouvir uma proposta melhor e falar, olha, quero sair. É assim, quem toma a decisão, né? A última palavra, por exemplo, com relação a isso, é o do Jorge Jesus, né? Ninguém vai colocar uma faca no pescoço dele, vai o obrigar a voltar para o Brasil. Lógico. Ele que vai ter que entender. Esse acordo de cavalheiros, Daniel, eu acho que pode acontecer, mas isso é construído, né? Então, assim, você me respeita em algum momento, que eu também vou te respeitar. É uma troca, né? Assim, o Braz, ele fala, é perfeito na colocação dele. Eu poderia ter algum tipo de respeito com relação a essa situação se vocês tivessem respeito comigo também, né? Como o Zé falou, a gente acabou de renovar o contrato, se reclamando, não jogou na cara de ninguém. O próprio Jorge Jesus não teve a coragem de vir a público e falar. Ele depois, uma semana depois, ele mandou uma mensagem e tal, para uma nota oficial e tal. Ele, pela forma como a diretoria do Flamengo o tratou, especialmente como a torcida o colocou. O maior culpado da saída do Jesus naquela época foi o Jesus, né? Claro que foi. A gente entende o carinho, o amor do torcedor, é lógico que tem que ter pelas conquistas que ele teve, mas a ação e reação que ele teve, mínimo, né? Ele renovar o contrato, ele conversar com a diretoria, ele causar um sentimento no torcedor de renovação, era só não renovar. Ou depois que renova, você tenta cumprir o seu contrato. A situação aqui não tá legal, Covid, enfim, a gente entende perfeitamente. Era só não renovar. Mas ele tinha que vir a público e falar. Óbvio. Sim, o mínimo que ele deveria ter feito naquele momento é a torcida do Flamengo. Nação, tal. Olha, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. As razões de eu estar saindo do Flamengo são minha família, Covid, isso. Não vou renovar por isso. Poxa, acabou. Renovei, mas eu estou abrindo mão de determinadas coisas, tal. O mínimo, é o mínimo de consideração por todos aqueles que torceram. Não, mas estou falando, mas ele renovou, beleza, entendeu? Renovou. O mínimo. É um respeito que a torcida do Flamengo deveria ter tido com a torcida do Flamengo. O mínimo com a torcida. Todo o carinho, né, que ele recebe. Olha aqui, ó.